emocionante ver vocês. Eu vou chorar, porque eu choro sempre. Mas é emocionante ver gente que era projeto de gente, que era pequeno, crescer, casar, trazer gentinhas. É emocionante ver o que Deus está fazendo em todo canto. Miguel Comum tem história. Miguel Comum tem marca. E toda a região tem marca. E eu tenho, desde que os meninos, eu não sei falar isso. Meninos é uma forma carinhosa de chamar os mais velhos. Os mais novos eu chamo de pirralhos. E os pirralhos vão crescer, vai se tornar gente. Desde que os meninos falaram e a gente começou a pensar e meditar sobre o que a gente poderia compartilhar, o que Deus gostaria que compartilhássemos, veio uma coisa ao meu coração e eu queria trabalhar isso. Vieram perguntas ao meu coração. Perguntas que nosso Deus e Pai fez aos homens. Na própria pessoa de Deus ou na pessoa de Jesus Cristo. Não dá para eu trabalhar todas as perguntas, porque são mais ou menos 70 perguntas que Deus faz diretamente ao homem. E aí a gente precisaria de pelo menos uns 20 retiros para a gente conversar cada uma dessas perguntas. Mas eu quero pegar 3 perguntas básicas. A primeira pergunta, Deus fez uma vez. A segunda pergunta, Ele fez 2 vezes. A terceira pergunta, Ele fez 3 vezes. Já vamos ver isso, já vamos ver essas perguntas. Mas enquanto eu meditava nisso, meditava em Miguel Comum, meditava nos irmãos, meditava na história, nas indas e vindas, na ida a Rosa Benta, na ida a um outro canto, na ida, nas diversas indas, na ida a Xique-Xique, quando a gente foi a primeira vez que chegamos em Xique-Xique, fomos conversar e conhecer, um cântico tomou conta do meu coração. Eu creio que vocês não conhecem porque eu era adolescente quando aprendi esse cântico. Então ele é um cântico do iPod de Adão. Nem de Moisés é um pouquinho mais velho que Moisés. É um cântico antigo. Mas ele diz assim: eu creio em meu Deus, meu Pai e Criador, bondoso e fiel Senhor. Eu creio nele, enfim, pois deu em meu lugar seu Filho para me salvar. Eu graças te dou, meu amado Rei, para sempre fiel serei. Meu Deus e Senhor, de tão grande amor, eu quero seguir-te, eu quero servir-te, eu quero ser mais de ti. Eu creio em meu Deus, meu Pai e Criador, bondoso e fiel Senhor. Eu creio nele, enfim, pois deu em meu lugar seu Filho para me salvar. Eu graças te dou, meu amado Rei, para sempre fiel serei. Meu Deus e Senhor, de tão grande amor, eu quero seguir-te, eu quero servir-te, eu quero ser mais de ti. Obrigado, Paizinho. Obrigado pela tua bondade, tua misericórdia. Obrigado porque alcançaste a cada um de nós. Obrigado porque tu és o nosso Deus ontem, hoje e serás eternamente o mesmo Deus, onde não há sombra de variação. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado por esses irmãos tão preciosos de tantos lugares. Mas especialmente somos gratos a Ti por esta congregação aqui nessa região, na região de Miguel Comum.
Jacobina, Piritiba, Morro do Chapéu, todos esses cantos aqui. Muito obrigado, Senhor. Continua, leva-nos adiante, não nos deixe ficar parados. Eu te peço isso em nome de Jesus. Eu tenho certeza que eu estou na presença de uma plateia de irmãos, irmãs, de homens e mulheres que amam o Senhor e que querem buscar a glória eterna. Homens e mulheres que resolveram tomar a cruz e seguir em frente. Uma plateia de crucificados. Porque só aquele que está na cruz consegue entender o que Deus tem para cada um de nós. Esse cântico é um cântico que tomou meu coração quando eu ainda não era convertido. Eu era adolescente, garoto. Eu queria seguir ao Senhor, eu queria ser missionário, eu queria estar à frente, eu queria ser atuante. Mas eu me atrapalhei completamente. Com 14 anos me envolvi com o ocultismo e fiquei amarrado ao ocultismo até os meus 24 anos, quando conheci o Senhor. E essas perguntas são claras e diretas e que Deus está fazendo, quer fazer para cada um de nós. Cada um de vocês, individualmente, ele quer fazer a mesma pergunta. Não procure olhar a resposta do outro. Não interessa que o outro vá responder. Interessa que você está respondendo. Qual é a sua resposta? Tá, eu ainda não fiz a pergunta. Já vou fazer a pergunta. Mas eu preciso saber qual é a sua resposta. Não eu quero saber, mas Deus quer que você responda para você mesmo. Não estou perguntando qual é a melhor resposta, não estou perguntando qual é a resposta certa, não estou perguntando qual é a resposta mais adequada, estou perguntando qual é a sua resposta. O título que eu estou dando para esse conjunto de palavras que queremos compartilhar é Deus pergunta. E qual é a sua resposta? Permita que Deus questione os teus desejos, confronte, console, anime e te prepare para o mundo que vem pela frente. Eric estava nos falando que ele está ouvindo e estudando sobre Gilberto Baggio. Eu agora, pouco tempo atrás, depois da Páscoa, eu passei uma semana com Gilberto Baggio no interior de São Paulo. Passamos uma semana conversando basicamente só sobre a volta de Cristo. Para vocês entenderem o que eu estou querendo falar, eu acredito, estou com praticamente 70 anos de idade, eu acredito que não verei a morte. O Senhor chega e seremos levados antes que eu complete 85 anos de idade. Não creio que vamos levar mais 10 anos. Aliás, eu creio que levaremos mais ou menos 10 anos para tudo estar acabado. Qual é a sua resposta? Você está afim? Vamos embora, vamos adiante. Não podemos ficar parados. Eu queria que você pudesse, meu amado, abrir a palavra em Gênesis 3, de 1 a 9. Gênesis 3, de 1 a 9. Nós teremos muitos textos bíblicos. Teremos muitos textos bíblicos. E se você não conseguir abrir todos, não tem problema, mas copia as referências. Basicamente, as perguntas principais eu vou dizer. E aqui está uma pergunta principal. Gênesis 3, de 1 a 9. Posso ir? Mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É muito engraçado uma serpente batendo papo com uma mulher. E tem coisas que a gente não consegue entender. Como é que alguém parou para conversar com uma mulher, com um animal? Como é que a mulher, parou para bater papo com uma serpente? Um cachorro? Como é que é isso? É assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Olha a pergunta maliciosa que a serpente está fazendo. Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Ela ouviu isso de Adão.
Porque Deus falou isso com Adão. E ela já sabia disso, porque Adão deu as orientações direitinho. Ou quase direitinho. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores, e como Deus, desculpe, me perdi aqui. Não, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que vendo ao perigo dos olhos, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, entre as árvores dos jardins. Chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Onde você está? Adão, onde você está? Não falou com voz brava. Só queria saber. Será que Deus não sabia onde Adão estava? Por que Deus pergunta a Adão onde você está? Deus está dando tempo para que haja arrependimento, para que haja posicionamento. Deus sabe de tudo, de Deus nada se esconde, e vamos já ver um texto sobre isso. Mas o homem, quando peca, a primeira coisa que ele quer fazer é se esconder. A primeira coisa que o homem quer fazer quando peca é não ir na reunião. É não mais sentar na frente, sentar no meio ou lá no fundo. Lá no fundo é muito bom porque ninguém vê direito, sobretudo o pastor. Eu gosto de olhar bem nos olhos de cada um. Óbvio que aqui a gente não consegue enxergar todo mundo, porque não tem grande luminosidade, mas eu fico tentando lembrar os nomes de cada um o tempo todo. Deus não precisa ficar tentando lembrar, Ele sabe quem é. Ele está em todo lugar. Mas por que o homem se esconde? Salmo 139, do 1 em diante. Salmo 139, do 1 em diante. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras nos meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar, o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante. E sobre mim põe Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Como posso atingir? Para onde eu irei? Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Onde estás? Pensa no teu nome e fala: Sérgio, onde você está? No teu nome. Quando eu falo Sérgio, você põe o teu nome. Onde eu estou? Será que eu estou me escondendo de alguma coisa, de alguém? Como eu estou? Esse salmo, eu animo que você leia e medite nele todo, porque ele é tremendo, é espetacular, mas eu não posso gastar todo o tempo nele, eu tenho que seguir adiante. O Senhor conhece todos os nossos pensamentos, as nossas obras, e Ele diz claro: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, Senhor, conheço, esquadrinho os pensamentos, e conheço, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. O Senhor conhece os pensamentos dos homens e sabe que são vãos, são bobos. Tem alguma coisa nesse computador ligado, não dá para desligar, não? Porque ele fica tomando um clique de tempos em tempo.
ele me deixa meio clique, clique, clique. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios. Não é dos pensamentos dos bobos, dos sábios. E ele diz, são pensamentos vãos. Para onde que eu vou me esconder? Como é que eu posso me esconder? Onde você está? Será que Deus não sabe onde você está? Vocês lembram daqueles 3 tipos de homens que a gente estudou logo no início, quando a gente está começando a conhecer o Evangelho, que fazem para nós, o Senhor tem 3 tipos de homens, e falam, eu gosto de chamar assim, o ímpio, o fariseu e o discípulo, o incrédulo, religioso e o discípulo. Mas eu não quero pôr religioso, porque tem muita gente que não sabe, não entende que religioso para nós é outra coisa, então eu prefiro falar fariseu. Que tipo de homem é você? Que desculpa você dá para fugir da cruz? Quem escolhe o teu trabalho? Você ou Deus? Quem escolhe a forma de você trabalhar? Quem escolhe o que você faz do seu trabalho e como você faz? Você ou Deus? Quem escolhe o que você irá estudar? Eu estudo o que eu quero. Pensei que o centro da tua vida fosse Deus. Eu me converti depois da faculdade de Direito. Se eu tivesse me convertido com 14 anos, eu não teria feito faculdade de Direito. Teria feito medicina, pode acreditar. Porque sempre foi meu desejo, sonho. Mas, por conversas, por papo, porque eu queria ser diplomata, então só aceitava um diplomata que fosse advogado ou economista. Economista não era o meu caso, advocacia. E eu me preparei para a carreira diplomata desde os 14 anos, estudando inglês, francês, espanhol, preparando para ser um diplomata, um representante internacional do Brasil. Me converti. Chego no Instituto Rio Branco, no Rio de Janeiro, e eu conheço uma menina um pouco mais velha do que eu tinha 24 anos de idade, e ela disse, você quer vir para cá? Você tem certeza que você quer vir para cá? Você é bem-vindo. Aqui é isso, isso, isso. Mas eu quero dizer uma coisa, aquele cara é o homem daquele cara dorme com aquele cara. Aqui todo mundo é assim. Eu não posso falar a palavra mais clara porque tem projetos vigentes. Mas vocês entendem muito bem o que eu estou falando. Se você também não tem problema e gosta, pode vir. Eu estanquei. O resto da tua vida, tua parceira, você ou Deus? É Deus? Eu e Zoé começamos a nos relacionar e nós terminamos porque 2 bicudos não se beijam, um machista e uma feminista não dava certo. E Deus não quer nem machista nem feminista, Deus quer homem e mulher. Ficamos 10 meses separados. Quando eu disse para Deus, pai, eu estou ficando velho, 27 anos de idade, velho. É ridículo, é completamente ridículo. Comecei a ter aquele papo que um garoto de 27 anos tem... Garoto não, um homem. Um homem de 27 anos tem com o pai, eu quero casar, tô desesperado, quero casar, o que eu faço? E Deus disse, acaso sou homem para mentir ou filho de homem para me arrepender? Já não te disse quem vai ser? Por que você me pergunta de novo? Ops, perdão. Saí, comprei um presente, voltei direto para Salvador, presenteei a Zoé com um vestido de linha, vestido de linha, não de linho, de linha, aquele negócio lá, não sei como é que se chama aquilo, conhece como linha. E ela me perguntou, para quê? Por que você me deu esse presente? Eu disse, para você usar no dia do nosso noivado. Acabou, simples, objetivo. Mas quem determina a forma que você vai se relacionar sexualmente com o teu parceiro? Quem te mostra que casa você vai morar, onde você vai morar? Queridos, eu estou falando de algo simples e concreto. Quando a gente resolveu mudar de casa, nós oramos 10 meses para comprar a nossa casa. Depois de 6 meses, Deus nos diz, Salvador está cheio de casas e apartamentos tipo casa. O que vocês querem? Sejam específicos.
E a gente sentou um acordo. Eu disse, eu quero uma garagem, eu queria pôr meu carro numa garagem. Já estava cansado de carro dormir na rua. Não quero mais carro dormir na rua, eu quero carro na garagem. E ela dizia, não quero armários embutidos. Cada um com os seus desejos. Se eu quero que a casa seja centro de terreno. E a gente foi conversando, acertando, nos pusemos a orar. E eu me perco em Salvador, porque Salvador é fácil de se perder. Ainda mais em bairro que você não conhece. Passo na rua que eu moro hoje e vi uma placa, vende-se essa casa. Já estou perdido mesmo, já estou atrasado. Encostei o carro, toquei a campainha, e na hora que eu ponho o pé no primeiro quarto, eu vi a mesma mão que em sonho apareceu por mim, apareceu no quarto. Esse é o teu quarto. Esse é o quarto do teu filho. Esse é o quarto da tua filha. Me pede que eu te dou. Eu olhei para o cara e disse, onde eu estou? Como saio e como eu volto? Assim, como assim onde você está? Não tenho a menor ideia onde eu estou perdido. Eu me perdi e contei para ele, você está em Brotas. O que é Brotas? É um bairro. Eu não tinha a menor ideia do que era Brotas, eu não conhecia Salvador. Apesar de morar lá 5 anos não, sei lá, 5 anos acho que já morava em Salvador, 6 anos, mas eu não conhecia aquele bairro. Fui lá na nossa casa, peguei a Zoé, trouxe a casa, concordamos, compramos a casa. Um mês depois que a gente comprou a casa, o dono virou para mim e disse assim, eu te dei essa casa, eu te ofereço o dobro para recomprar da tua mão. Eu disse, você não me deu essa casa, quem me deu essa casa foi Deus, não te vendo nem pelo triplo. Essa casa é nossa. Deus deu a casa. Nos mudamos dia 15 de dezembro, dia 20 de dezembro, nossa filha toma tinta com querosene e quase morre. E começa uma saga de complicações. Daquele dezembro até outubro daquele ano seguinte. E eu dizia assim, obrigado Jesus por essa casa. Em momento algum eu tive dúvida que o Senhor tinha nos dado aquela casa. Em momento algum. Porque Deus falou no meu coração. Quem escolhe o carro que você vai comprar? Eu tenho carro porque tenho que ter carro. Porque carro para mim é um mal necessário, não é porque eu gosto. Tem quem goste de carro, quem seja apaixonado por carro e que me ajuda me trazendo e me levando, porque eu tenho uma certa bronca com carro. Somos mais ou menos incompatíveis, é diferente de tecnologia. Tecnologia eu sou bem compatível, aí não tem problema. Se carro for só tecnologia, eu estou dentro. Mas carro tem roda, tem pneu, tem gasolina, tem combustível, só para complicar a minha vida. E eu fazia como? Chamava meu filho como se fosse Ian. Vem, vamos procurar um carro. E eu olhava e disse, gostei daqueles. Aí eles iam analisar o carro. O que eles viam no carro, não tinha a menor ideia, nem queria saber. Eles diziam para mim, não serve ou serve. E eu chegava para o vendedor e disse assim, meu filho disse que esse carro serve. Então eu vou orar e vou... Como? Você vai fazer o quê? Eu vou orar. Depois de uma semana orando eu volto. Mas esse carro pode ser vendido. Se for meu, ninguém vai perguntar o preço. E de fato ocorreu isso algumas vezes. De eu levar um carro e ninguém perguntar o preço. Porque Deus estava nisso. Quem vai comprar teu carro? Quem vai escolher teus amigos? Quem vai escolher a tua roupa? Quem de fato é o centro da tua vida? Você ou Deus? Quem manda em você? Onde você está? Você pode respirar fundo e dizer assim, não sei se eu consigo responder a tua pergunta. Está muito difícil, eu estou cansado, estou deprimido. Não sei se eu quero responder a tua pergunta. Será que você não quer responder a pergunta do Pai? De Deus? Será que você está indeciso? Ou você está buscando uma forma de fugir? De desculpa? Eu preciso que a gente vá para uma outra leitura e eu convido você para abrir a leitura. João 5, de 1 a 7. João 5, de 1 a 7. Esse é um texto muito intrigante. Gostaria que lêssemos bem atentos, porque o Espírito quer falar com você
E se você puder ler depois em diversas versões, leia, para que você possa se aprofundar e sair mais enriquecido. João 5, de 1 a 7, eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada, chamada Ara. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 piscinas, pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos. Não era um grupinho, aqui é uma multidão também, mas não era assim, era uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Não estou falando de 38 horas, nem 38 dias. Deus está falando, mostrando uma pessoa enferma há 38 anos. Eu gosto de parar e pensar que por 18 anos eu tomei remédio de pressão alta. 18 anos, até que em 23, setembro de 23, depois do meu aniversário, fiquei 3 dias numa UTI, para sair da UTI curado da pressão. O que eu fui fazer na UTI? Descansar. Se você não para descansar direito, Deus te descansa na tua mente. Parei numa UTI para descansar, ficar 3 dias. Um descanso meio biruta, mas com espetos. E eu descobri que eu tinha uma inimiga chamada agulha. Porque eu fui enfiado de agulha. Algum problema. Lúcio também faz, ele é meu enfermeiro, ele cuida de mim. E ele tem umas perseguições com as agulhas, as minhas veias. Às vezes ele quer achar e a agulha diz: eu vou fugir de você. E ele foge. E ele vai atrás e a agulha fugindo. Não pensa que é fácil não fica rindo não. Você não sabe que é brincadeira. Tirar sangue para mim é receber umas 8, 10, 16 furadas. Para poder achar uma vez, agora pode sair alguma coisa. E quando é no pedaço da mão, né, foi uma diversão. Acabei tendo que fazer um cateterismo na femoral para ver uma possibilidade de isquemia no ventrículo esquerdo. Não acharam nada. Volto para casa, o médico manda tirar o remédio de pressão e eu ressuscito dentre os mortos. Eu queria correr. Você não pode correr que você fez femoral, você fez cateterismo pelo fome. Você não vou correr, mas eu estava energizado, sem tomar remédio de pressão. Desde setembro de 23 até hoje eu não tomo remédio de pressão e minha pressão está completamente normalizada. Agora você imagina que são 38 anos que este homem está paralítico. E vamos seguir lendo. Diz: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando vou, desce outro antes de mim. O que Jesus perguntou? Você quer ser curado ou por que você não foi curado ainda? Por que ele deu uma desculpa? Eu preciso perguntar para você, qual é a tua desculpa? Qual é a desculpa que você dá para não fazer algo, não responder algo que Deus está te perguntando taxativamente? Você quer ser curado? Eu pergunto para você, você quer ser curado? Onde você está? Qual é a tua desculpa? Vai dar desculpa ainda? Jesus fez uma pergunta simples, direta e objetiva. E a resposta foi evasiva, indireta, sem objetividade. Sérgio, você quer ser curado da pressão? Opa, presente, me cure, já. Eu tenho experimentado diversas curas do Senhor, por bondade e misericórdia do Pai. Mas eu peço: Senhor, me cura.
Senhor, eu estou aqui, ó. Se você quiser me curar, eu topo. Não estou com problema nenhum, não. Eu oro por algumas pessoas há muito tempo que cure. E eu acho que Deus vai curar, tenho certeza que Deus vai curar antes do arrebatamento. Leila é uma delas. Tem problema nos olhos. E a gente está clamando e orando. Não sei quantos anos. Mas não tem problema, o senhor sabe. Ele não poderia ter dito a resposta, sim, quero ser curado. Por que ele deu uma enrolação? Qual a sua desculpa? Qual tem sido a sua desculpa? Não sou compreendido, não sou amado, não sou inteligente, não sou capacitado, não tenho instrução, não tenho dinheiro para isso, não tenho quem me ajude, não querem me ajudar, não sei o que fazer, não sinto ânimo. Ah, como eu tenho ouvido isso. Ah, não estou animado hoje não. Eu mesmo já falei isso algumas vezes, mas não para Deus. Não tenho forças, não me deixam fazer. Ó, tem uma pessoa inexistente que eu não sei quem é, mas ela não me deixa fazer. Tenho vergonha. Vergonha? Ah, sou tímido. Ah, você está dizendo que você é covarde? Porque a palavra timidez da Bíblia e covardia é a mesma. Sou de uma família muito disfuncional. Se vai estudar a história de José para ver quem era mais disfuncional. Você ou José naquela família que o homem tinha 4 mulheres e 12 filhos. E só amava uma mulher e só amava um filho. Vai ver mais disfuncionalidade do que isso. Minha esposa não é uma comigo. Meu marido não é convertido. E quer que eu tenha a ver se o marido é convertido, se a esposa é convertida ou não? Quem é o nosso pai? Para quem que eu estou respondendo? Meus filhos são muito difíceis. A igreja, eu sou abandonada, separada, viúva, ou viúva de marido vivo. A igreja não se preocupa comigo. Há muita fofoca aqui dentro. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu já ouvi aqui na igreja. Quando eu falo aqui, não estou dizendo exatamente nesse grupo, mas em igreja espalhada pelo Brasil. Como é que é isso, você acha? Você chega do nada e sai fazendo pergunta só para nos deixar nervoso, agitado. Não sou eu que estou fazendo a pergunta. Quem está perguntando é Jesus. Qual a tua desculpa? Onde você está? Por que nós damos desculpas? Tem uns 3 ou 4 anos, 4 anos eu acho, que eu, além de estudar a palavra, estudar a alma, estudar as emoções, pesquisar sobre emoções e me debruçar sobre o que a palavra tem nos ensinado e nos ensina sobre o que nós sentimos, nossas emoções. A palavra é rica de emoções. Eu me pus a estudar um pouco mais de neurociência. Neurociência é uma ciência que estuda o sistema nervoso, o cérebro, e como este controla o corpo, os sentimentos, os pensamentos, o aprendizado, a memória, as reações emocionais. Como o cérebro faz tudo isso? E é fascinante. É simplesmente fascinante. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. Enquanto eu estava na UTI, porque você sabe que eu sou bem quietinho, eu sou bem mole, paradinho, eu sou uma plastra. Minha mãe me chamava de tartaruga, isso é verdade. Eu, na minha casa, sou o mais lerdo da minha casa. Minha mãe dizia assim, você é um tartaruga, você foi para a Bahia, ficou mais devagar ainda. Você tem que mudar para o sul, você tem que se agitar. Hã? É, a culpa é da mãe. A culpa é da Bahia, né? É, aqui nada. Glória a Deus, Senhor, me dê tranquilidade. E eu fiquei na UTI, a gente fica acordado, não tem quem durma. É gente que não acaba mais ali dentro, é pi, pi, pi. Teve um momento que eu disse assim, eu gosto de passarinhar, ficar olhando os passarinhos, mas estou aqui dentro de um quarto fechado e de repente eu comecei a ouvir pi, pi. Ah, aqui eu estou ouvindo pelo menos os pipis dos diversos, não sei o nome que se fala aqui, monitores. Diversos monitores, eram 11 pacientes naquela ala que eu estava.
Então é pi, 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 de repente foi pi, esse passarinho foi embora. Tchau, passarinho. Eu fiquei ouvindo os pipis. Pi, 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 é isso que eu estou falando, não pensei em outra coisa não. E eu resolvi ouvir sobre neurociência, estudar como eu posso mudar um hábito. Eu estava só querendo entender isso. E tem uma coisa que eu não gosto, ou não gostava, não é meu prato preferido, que é tomar banho de água fria. Mas meu jovem amigo, companheiro, diz: você tem que tomar banho de água fria, faz bem para a imunidade, né? E ele está perturbando minhas ideias, eu não dou nem bola. Jesus, tem um cabra chato do meu lado me perturbando que eu tenho que tomar banho. Tá, como é que eu vou fazer isso? E lendo um estudo, tem um estudo muito interessante. Me empresta uma caneta, alguém? Zô, tem uma caneta aí? Só uma, me empresta rapidinho, vou pôr na boca, mas depois você purifica. E tem um estudo que foi feito com 80 alunos de uma Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, de uma turma, e 80 alunos de outra turma. E eles mandaram uma turma de 80 alunos pôr na boca uma caneta assim. Isso produz um sorriso ridículo. Põe os dentes todos de fora. E essas pessoas que estavam com esses dentes de fora, obrigado. Já tentei limpar, mas não purifiquei. Esses que estavam com dentes de fora tiveram que ler um texto muito difícil e responder um questionário de interpretação daquele texto. E a outra turma recebeu o mesmo texto e teve que fazer as mesmas perguntas, mesma prova. Eram duas turmas fazendo a mesma prova. Todos que tinham uma caneta na boca, falseando, brincando artificialmente de um sorriso, todos tiveram notas muito maiores do que os outros que não fizeram isso. Ele disse: um riso. Então eu vou entrar no chuveiro e fazer um aleluia, aquele riso bem ridículo. Passei 1 ano e meio fazendo isso. Não tem menor problema com água fria hoje. Aliás, a água quente não me agrada, não é agradável. E a Zoé sabe que eu não queria saber de água quente, água fria. Nunca quis, até no verão tomei banho de água quente. Mas eu resolvi aquele sorriso idiota. Ai, aleluia. Aquele que você fala, ai, aleluia. Sabe o que acontece? Você está comandando o cérebro, que você quer mudar uma coisa no teu cérebro. Isso se chama neuroplasticidade cerebral. Peguei essa mesma ideia e conversei com um rapaz com um problema sério na área de homo. Para um bom entendedor, meapabá. Vocês entenderam que eu tenho algumas coisas, eu tenho que ser mais discreto por causa dos projetos. E eu disse para ele: você vai ver o alvo do teu pecado e você vai fazer cara de nojo e orar em línguas. Vai fazer cara de nojo e orar em línguas. Esse garoto está quase 1 ano e 8 meses sem pecar. Ele ora em línguas o tempo todo, mas faz cara de nojo também. Por que eu fico achando desculpas para a minha vida? Primeira coisa, por autopreservação. Nosso cérebro, e não sei se vocês vão conseguir entender o que eu quero dizer. Imagina que a minha mão aqui é como se fosse um cérebro, a cabeça e o tronco cerebral. O dedão é um órgão chamado amígdala, ou sistema límbico, revestido por todo o cérebro que nós chamamos de córtex, frontal, temporal, superior, anterior. Estou fazendo de uma forma bem simples, por favor. Se você achou complicado, me perdoe, mas aceite só como verdadeiro. A amígdala, ela é responsável por todas as nossas emoções e reações. Quando você consegue
que a córtex pense antes dela agir, você já consegue controlar muita coisa do seu corpo. Estou sendo bem simples, por favor. Agora, a amígdala, alguém fez uma pergunta direta e incisiva. A amígdala se assustou, ela vai criar uma resposta emocional para aquilo. Vai criar uma desculpa. É isso que Deus quer? Ou que Deus quer que eu seja verdadeiro? Existe todo um estudo falado sobre luta, fuga, congelar e bajular. Luta, ele vai... o medo, porque isso aqui é medo, medo de dor, medo de reação, o medo, que é uma emoção, nos leva a lutar, ou nos leva a fugir, ou nos congela completamente, ou faz eu puxar o saco do outro, para que ele não perceba meus erros. Estou falando de forma simples. O que eu preciso fazer? Olha só a resposta que Adão dá para Jesus, para Deus. Gênesis 3, 12 a 13. Gênesis 3, 12 a 13. Então disse o homem. Adão está respondendo a Deus, ao confronto que Deus está fazendo. Comece do fruto da árvore, que eu disse que não comece. E ele diz assim: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Para quem que ele transferiu a culpa? Para Deus e para a mulher. A culpa é tua, Deus, que você me deu uma mulher que me fez comer. Vocês já viram isso ocorrer hoje? Está assim de gente fazendo isso hoje. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? E a mulher segue o ensinamento do marido. Respondeu a mulher: a serpente me enganou. A culpa é da serpente, que você criou. Tudo cai em Deus. A desculpa nasce como defesa para não assumir uma responsabilidade. Além da desculpa, tem justificativas. Para proteger, eu crio justificativa primeiro para mim mesmo. Eu vou comer só mais um pouquinho. É que está muito gostoso. Engorda uma barbaridade, mas está uma delícia. Faz mal, mas é só um malzinho. Dou justificativas. É tão louco isso, que teve um estudioso chamado Alberto Ellis, que diz que justificativas são mentiras emocionais aceitáveis socialmente. Como que uma mentira é aceitável socialmente? Quando eu me converti, meu chefe vira para mim assim, tocou o telefone e diz: diga que eu não estou. Peguei o telefone, olhei nos olhos dele e disse: ele não pode atender agora. Ficou muito irado comigo. O telefone tocava, a primeira coisa que ele fazia era correr da sala, fugia da sala, porque se eu atender, eu vou dizer que ele está e não vai atender. O que redundou? Demissão. Bye bye. Eu ganhava um salário simpático, mais ou menos em dinheiros de hoje, eu com 24 anos de idade, eu ganhava uns 35 a 40 mil reais. Um salário simpático. Um pirralho assim. Você vai ficar triste? Oxe! Eu faço o que manda aqui, faço o que manda. Me importa a minha eternidade. Quem manda na tua vida? Esses dias, eu ouvi de mim, o engenheiro que fez a obra lá na minha casa, agora, terminou no início desse ano, no final do ano passado, a gente estava conversando, batendo papo, eu sabia que ele tinha ouvido o evangelho, já tinha estado no meio cristão, estado conosco, inclusive,
E ele vira para mim, cara, eu conheci uma história de um advogado que começou a contar a história do advogado, eu estou ouvindo. E ele está falando do advogado e fala do advogado. Você conhece alguma história? Você sabe quem é esse advogado? Sei. Quem é? Quem ele é? Sou eu. O rapaz se perdeu todo. Se perdeu. Como assim? Você não é uma lenda? Eu não sou uma lenda. Eu tomei uma decisão. Quero a Cristo acima de todas as coisas. Qual é a tua decisão? Qual é a tua postura? Qual é a tua firmeza? Por causa dessa decisão, meu pai ficou 3 anos e meio sem falar comigo. Depois que ele começou a falar comigo, levou mais 4 anos para entrar na minha casa. Ele ia ficar em hotel, mas não entrava na minha casa. Entrar e ficar hospedado. Qual é a tua decisão? Provérbios 28:13. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. E sabe como é que a gente encobre as transgressões? Achando uma desculpa e uma justificativa. Você tem que entender que a coisa não é tão simples, é blá blá blá, blá blá blá. Esse mesmo versículo na tradução nova tradução linguagem de hoje. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você conhece alguém que não prospera? Será que ele tem pecado oculto? Será que ele está tapeando alguém? Eu falei sobre desculpa, justificativa. Vai gerar desculpas. Não, perdoe-me, eu errei aqui. Eu falei sobre, cadê o 1 aqui? Autopreservação, justificativas, para o que gera desculpa. Baixa autoestima. Me enrola que eu gosto, é essa a expressão. Dizer que a baixa autoestima me permite pecar, aonde? Uma autoimagem frágil, ela é frágil porque eu estou aceitando isso, porque eu decidi ser assim. Agora, pode ser desculpa por causa do hábito. Eu me acostumei a dar desculpas a vida inteira. E sempre dou desculpas. Mude um hábito. Simples. Como é que eu faço isso? O que fazer? Primeiro, permitir ser confrontado pela verdade. Nós estamos celebrando 30 anos de alegria, de perseverança. E o Senhor me disse, eu quero que eles entendam que 30 anos é para se confrontar a si mesmos. Cada um confrontar a si mesmo. Ei, eu estou fora, eu só tenho 15 anos. Beleza, você tem 15 anos para confrontar você mesmo. Você não importa a idade. Importa. Eu me converti anteontem. Beleza, show. Confronte com a verdade. João 14:6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Eu não estou falando de conceitos de filosofia, eu estou falando de uma pessoa chamada Jesus Cristo. João 8:31 e 32. João 8:31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estou com 45 anos de convertido, sendo liberto
continuamente cada coisa que eu vou descobrindo no Senhor. Tive algumas doenças autoimunes, como Crohn, como psoríase invertida, diversas formas de doença autoimune, problema nos olhos. Todas diziam que era decorrência do sistema emocional. Ah, é? Então deixa eu conhecer o sistema emocional. Deixa eu estudar. Jesus, senta aqui comigo e me mostra o que da doença emocional eu preciso trocar e mexer. E fui consertando. Fui ajustando. Não tenho Crohn, não tenho psoríase, não tenho mais nada disso. Foi muito interessante porque eu fiz um exame em 22, colonoscopia, um exame invasivo. E o médico disse, você nunca teve Crohn, você não tem cicatriz, você não tem nada disso. Eu levei todos os meus exames para o médico. Ele olhava os exames antigos, olhava o novo e disse assim, não sei te explicar, mas você não tem sequer cicatriz do Crohn. O que é isso? Nosso Deus e Pai é verdadeiro, é poderoso, mas eu tenho que permitir ser tocado por Ele e aceitar com alegria. Efésios 2, de 1 a 5. Efésios 2, de 1 a 5, e eu estou caminhando para o fim. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos pecados, nos quais andastes noutrora. Você andou no passado, você não anda mais nos delitos e pecados. Ou será que você anda? Eu não sei. Quem sabe? Você e Deus. Você conhece aquela pessoa que escreve com uma letra horrível, que depois que ele escreveu, só Deus sabe o que ele escreveu, nem ele mesmo sabe o que ele escreveu? Assim é a nossa vida diante de Deus. Só você e Deus sabe. Às vezes só Deus. Por isso, precisamos orar continuamente. Seguindo a leitura, versículo 3, entre os quais também todos vós andaste outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eu tenho a vida de Cristo dentro de mim. E você? Segundo passo, primeiro passo, repito, primeiro passo, permitir ser confrontado pela verdade. Segundo passo, eu preciso confessar o pecado. Eu preciso expor na luz, trazer a luz. Mas você fala de você com muita naturalidade. Sim, isso é uma forma de pôr na luz tudo que porcaria que teve aqui dentro. Provérbios 28, 13. Não, já lemos esse. Tiago 5,16. Lemos sim. Quem cobre suas transgressões será jamais prosperará, mas que confessa deixará. Já lemos esse texto. Provérbios, exatamente. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Muito pode por sua súplica, muito pode por sua eficácia a súplica dos justos. Confissão de pecados. Não é eu confesso hoje para um, amanhã para outro, amanhã para outro. Tá, não tem problema. Mas aquele que cuida diretamente da tua vida, ele precisa ouvir teus pecados também. Não procure fugir do tratamento confessando a 300 e não confessando a quem cuida da tua vida direto. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso é 1 João 1,7. E por fim, precisamos renovar a mente. Essa coisa que está aqui dentro, essa coisa chamada mente, cérebro, os neurônios, podem ser renovados em Cristo Jesus. A ciência, por anos e anos e anos, disse que nunca se tem restauração neurocelular, não existe neurogênese. Mas não é verdade. Porque o Senhor tem alguns fazendo pesquisa sobre orar em línguas.
Aí é que tem a fascinação minha pela neurociência. Tem uns neurocientistas e neuroteólogos que são malucos, porque estou só maluco que faz um negócio desse, resolveu filmar, entre aspas, por ressonância magnética, por computadorizada, o cérebro de cento e tantas pessoas só meditando. E cento e tantas pessoas só orando em línguas. Eu estou me referindo a um trabalho de Carl Peterson, um neurocientista de qualquer canto dos Estados Unidos. Ohio que parta. Eu acho que a cidade é Ohio, mas eu não tenho certeza. E o que ele descobriu? Quem medita tem profundo relaxamento. 10. Mas quando ele começou a observar as cento e tantas pessoas orando em línguas, só orando em línguas, ele descobriu a regeneração neurocelular. Como é que você vence os principais pecados? Confessando, se arrependendo, confessando e orando em línguas o tempo todo. O tempo todo. Como você vence a pornografia? Orando em línguas o tempo todo. Confessando o pecado e orando em línguas. Se você não venceu é porque você não quis. Ah, mas eu não oro em línguas. Isso é outra conversa. Podemos tê-la. Para renovar a mente você precisa parar, respirar e orar. Por que eu falo respirar? Para você oxigenar o cérebro. Essa respiração aumenta a oxigenação cerebral. Aumentando a oxigenação do cérebro, você consegue pensar, meditar, orar muito mais facilmente. Por que quando a gente está correndo a gente consegue orar? Não é verdade? Porque você tem uma oxigenação incrível. Nós vamos ver amanhã, se o Senhor nos permitir, Elias só andou 40 dias e 40 noites só. Saiu da depressão. Amanhã a gente conversa sobre isso. Como é que eu preciso que vocês aprendam a parar antes de responder, respirar. Ah, mas eu estou agitado, eu não consigo. Vá para o banheiro, santo dos santos. Ninguém entra com você no banheiro. Você vai sozinho para um sanitário, se tranca. Sai de lá tranquilo, sereno. Eu faço isso até hoje. Porque tem momentos que você precisa de um socorro, Jesus, eu preciso da tua ajuda. Eu quero dar uns tapas no próximo. Não é tapa físico. Eu não vou dar tapa físico em ninguém, mas é uns tapas verbais que a gente sabe que a gente tem condição de fazer, perigoso. E orar. Orar. A minha camiseta está escrito em inglês: ore, pray, ore, ore, ore. 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Ore pelo outro. Senhor, tem misericórdia do meu irmão. Senhor, transforma a mente do meu irmão. Senhor, faz o que você quiser para que meu filho, meu marido, minha esposa, meu amigo, meu companheiro, com quem você for, te conheça. Faz o que for necessário, mas resgate-o para ti. Não vos conformeis com esse século. Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Como é a mente de vocês? Eu estou ficando velho. Eu acho que dos homens que estão aqui, eu sou o mais velho de todos. E eu digo a vocês que eu não sou velho. Não me sinto velho, não estou nem aí para a idade. Aliás, gosto de pensar que eu sou jovem há mais tempo. E eu conheço muito jovem que já nasceu velho. Já nasceu chato. Vai, acorda tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Vai, mexas. Tá difícil. Tomar um banho de água fria. Vai cair na piscina.
Alguém quer ser batizado? Eu batizo agora. Será que precisa ser exatamente agora? Não vos conformeis com esse século. Não tome a forma desse século. Mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Como é que eu renovo a minha mente? Com oração. Com oração. Alô, alô. Alô, alô. Com oração. O tempo todo. Existe uma expressão que é atribuída a São Bento, que é ora e trabalho, ora e labora. Você está trabalhando? Está orando. Você foi ao banheiro? Está orando. Você está fazendo comida? Está orando. Você está limpando o chão? Está orando. Ora o tempo todo. Acordou no meio da noite, quer ficar agitado? Começa a orar. Começa a orar por todo mundo que você não vai. Mas eu não vou dormir. Mas pelo menos você orou. Estudos da neurociência mostram que quem ora tem descanso muito mais profundo do que o sono. Então ora, gasta tempo de oração. E sabe de uma coisa interessante? Eu vou bagunçar um pouquinho a filmagem. Põe mais para trás um pouquinho que vai assustar. Eu estava numa praça, como eu sempre gostei de vir para as praças aqui em Miguel. A gente frequentou muitas praças aqui. Nós já sabemos o que é tomate, a gente sabe o que é um ovinho, bronca, pedrinhas, às vezes, barulho de moto com todo vapor. As praças em Miguel eram umas praças simpáticas. E nós estamos numa praça, na orla de Salvador, e começou a chover, nós corremos para debaixo de umas árvores, acabou a chuva, era um chuviscozinho, voltamos, fomos para o sol para secar o que está para o lado de fora, molhou um pouquinho a roupa, e eu estou com um irmão, cadê aqui? Estou procurando algum que seja parecido com ele, porque ele não era branco, ele era transparente. Sabe, tem um nível de brancura que eu me sentia moreno do lado dele. Mas imagina, eu sou descendente de negro, mas todo mundo é. Então, mas eu sou mesmo. E ele era branquelão. E nós estamos dois juntos, batendo papo. E Deus pergunta para ele, se você ficasse no sol 2 minutos, o que aconteceria com você? A gente deu uma risada e disse, nada. Talvez nem o calor eu sentisse. Se você ficasse no sol 5 minutos, o que aconteceria? Muito pouco. Se você ficasse no sol 20 minutos, eu acho que eu vou começar a sentir um calorzinho do sol. E se você ficasse no sol 2 horas seguidas? E nós começamos a rir e demos a mesma resposta. Vou ficar todo marcado de sol. O sol vai me queimar. Aí Deus nos fala de uma forma muito clara, para ele e para mim. Assim é você na minha presença. Se você ficar 2 minutos, nem você se deu conta que ficou na minha presença. Se você ficar 20 minutos, talvez você perceba que ficou na minha presença. Mas se você ficar 2 horas, você não precisa dizer para ninguém que você ficou na minha presença. Ela vai ser visível a todos. Onde você está, meu amado? Qual é a tua desculpa? Deus quer te levar muito mais a longe. Eu não vou dizer que Deus quer levar 30 anos mais a longe, porque eu acho que Ele volta em 10. Ele quer levar todos nós para a eternidade com Ele. Onde você está? Pare de desculpas. Qual é a tua posição? O que você se posiciona agora? Vamos orar? Vamos deixar um tempo de meditação? Eu gostaria que você entendesse que a pergunta é tua, para você, não é para você perguntar do outro. Se você quiser compartilhar a tua resposta, é responsabilidade tua e faz muito bem. Queremos ouvir. Mas caso contrário, deixa cada um responder sua própria pergunta. Pai querido, muito obrigado, Pai, por esses irmãos. Muito obrigado por tua graça, tua bondade, tua misericórdia. Leva-nos adiante, Senhor. Leva-nos muito mais adiante. Não nos deixe ficar parados, acomodados, acovardados num canto. Leva-nos adiante, multiplica-nos mais. Faz que esse número aqui seja 3, 4, 5 mil vezes maior do que é hoje, Senhor. Toque em todo canto, Senhor.
Eu te suplico, em nome de Jesus. Amém.